Hoje a gente tem um público feminino, né? Mas todos que estão assistindo também, aí pela transmissão que a gente vai fazer pela primeira vez. Como eu estava conversando um pouquinho antes de iniciar a gravação, a gente vai abordar nessa palestra o conteúdo histórico da conquista feminina, que é muito importante para quê? Para a gente entender a importância das cotas e para a gente tomar cuidado com algumas perdas nas conquistas femininas, porque a gente está há muitos anos buscando a igualdade e ela ainda está muito longe de acontecer. Então, a gente precisa ter uma noção desse conteúdo histórico para valorizar essa conquista e não deixar que ela se perca. E também vou trazer aqui a recente alteração legislativa, que foi um retrocesso para as mulheres. Não sei se vocês lembram das discussões da reforma política, os deputados federais, senadores, simplesmente ignoravam o nosso pleito, eles só queriam aprovar a reforma política de alguma forma e não deram atenção a uma das propostas, que era ter uma reserva de cadeiras nos parlamentos para a gente conseguir minimamente ter um avanço, já que as cotas de candidaturas elas são fraudadas e não está tendo resultado. E só a cota de candidatura, como eu vou falar também, ela acaba não sendo suficiente para eleger mulher. E aí o que a gente faz nesse cenário? Desiste? Nossa, quantas mulheres poderosas eu ouvi dizer que não sai mais candidata. Infelizmente, essa situação nos leva a isso, a pensar em desistir. Mas a gente tem que pensar em unir forças, em trabalhar para que essas candidaturas sejam viáveis, independente da vontade, né, dos partidos, dos deputados eleitos, né, de todo esse sistema que aí se está, que já é tão masculino. Aqui tem um trabalho que foi realizado pela ONU, a ministra Luciana participou, e do texto que ela apresentou, uma frase que impactou bastante, que descrevia o que é a violência política contra as mulheres, né? Eu vou ler para facilitar, até porque eu não tinha como decorar a frase toda. Mas a violência contra as mulheres compreende todas aquelas ações e omissões, incluída a tolerância, que, baseados em elementos de gênero e ocorridas no âmbito do exercício dos direitos políticos eleitorais, tenham por objeto ou resultado menoscabar ou anular o reconhecimento, o gozo e ou exercício dos direitos políticos ou das prerrogativas inerentes a um cargo público. Então, realizar uma violência contra a mulher no ambiente público não é só uma ação, não é só um deputado ofender uma deputada, pedir para calar a boca, até a omissão, aquele outro deputado ou deputada que vê o ato e não faz nada em defesa daquela mulher, também está cometendo uma violência política contra as mulheres. Né? É importante, assim, trazer aqui um artigo 3º, que foi criado, né, foi apresentado na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Isso foi feito na Convenção de Belém do Pará, em 94. Ela foi aprovada pelo nosso Congresso Nacional e também por um decreto legislativo, isso na época de 95 ou 96. E esse artigo fala que toda mulher tem o direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagrados em todos os instrumentos regionais e internacionais relativos aos direitos humanos. Esses direitos abrangem, entre outros, e aí que vem a questão da política, direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu próprio país e participar de assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões. Então, quando vem argumentos de que a cota de cadeiras, né, a cota de cadeiras é inconstitucional, não persiste esse argumento, porque a gente tem isso assegurado pela Convenção Interamericana, que foi realizada em Belém do Pará.
Isso não é só uma convenção internacional, mas também foi aceita, né, pelo Brasil. O Brasil é signatário dessa norma, tanto que foi aprovada pelo Congresso Nacional e também por um decreto legislativo. Então, esse argumento de que a cota é inconstitucional, balela. Isso daí é argumento para manter homem no poder. Então, quando a gente ouve isso, sempre tem um contra-argumento. Olha, não, a gente tem sim uma lei que assegura isso, então não vem dizer de inconstitucionalidade. O que acontece com a violência fora do poder público, né? Porque uma coisa está muito relacionada. A partir do momento que não temos mulheres nos espaços públicos, a gente não consegue debater temas como licença parental. A licença parental ela é boa para a mulher porque ela divide as tarefas com seu companheiro. O companheiro, desde o nascimento do filho, ele entende que ele tem as mesmas obrigações em relação àquela criança. Então, ela é super interessante para as mulheres também. E, de outro lado, ela também é importante para os homens que passam a assumir esse papel de pai, que não é somente de provedor. Um dado importante dessas questões de maior participação da mulher na política, quando a gente tem mais mulheres tratando sobre o tema, nós conseguimos debater assuntos como o aborto. Como que a gente vai deixar, sendo a favor ou não da criminalização, que um direito da mulher seja discutido por homens? E pior, por homens religiosos, por homens né, com uma certa idade, que não entendem muito bem os avanços de hoje. Então, a gente tem que ter isso em mente. Independente se a mulher é contra a favor da criminalização, é um direito dela. Então, é ela que deve decidir em relação a isso. Enquanto a gente tiver uma bancada masculina, a gente não vai ter interesse em discutir temas como esse, né? Como eu disse, também em relação à licença parental, e não essa licença que tem hoje em dia, que a mulher ela tem mais tempo de descanso, né? Entre aspas, porque ter um filho nunca é um descanso, mas ela tem um período maior que ela fica em casa. E isso faz com que, naturalmente, o homem não se sinta obrigado a cuidar daquela criança. Porque ele fala, não, aqui é a obrigação da minha esposa. A questão de amamentação é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Claro que a mulher tem que ficar esse período, mas a gente tem que pensar que cada família tem que decidir a forma de como que vai ser essa separação do período inicial. Tem mulheres, por exemplo, que não conseguem amamentar. Eu amamentei durante 10 dias, não consegui mais do que isso, mesmo tomando remédio. Então, a partir de então, os cuidados poderiam ser exercidos por ambos. Tem casos de adoção, tem casos de mulheres que decidem não amamentar. Enfim, tem várias situações que cada casal poderia decidir quem que vai ficar em casa ou não. Já tem, nesse sentido, alguns avanços, salvo engano, no Distrito Federal, os servidores públicos, homens, né, já têm um período maior que pode gozar de licença paternidade. E todo esse assunto a gente tem que debater, é importante, porque a gente modificando essa situação, ou seja, nós temos, se a gente tiver uma divisão maior das atividades domésticas, se a gente não tiver violência doméstica, isso favorece o quê? O empoderamento da mulher no espaço público. Por quê? Uma vez que ela tem uma segurança e uma divisão de tarefas dentro do lar, ela consegue, obviamente, se jogar mais na vida pública, né? Seja no trabalho, seja na política, trabalho privado ou política. E aqui é um dado interessante: 55,33% das mortes violentas de mulheres são ocorridas dentro de casa, sendo que 33,2% dessas mortes são ocasionadas pelos próprios parceiros ou ex-parceiros. Então, dado de violência doméstica é muito grande. Quando vem homem falando assim, mas morre mais homem do que mulher. Sim,
mas a morte dos homens é por conta de acidente de trânsito, por briga, por droga, enfim, vários outros fatores. As mulheres, em relação à violência, à morte violenta, a maior parte é por conta de violência doméstica. E isso é por quê? Porque o homem subjuga a mulher, porque o homem acha que tem poder sobre a mulher. Então, se ele tem poder sobre a mulher, ele pode bater na mulher. Esse é o pensamento. E isso a gente tem que trabalhar. Uma conquista muito grande foi a Lei Maria da Penha, que já tem, infelizmente, movimentos para destruir essa conquista feminina. Tem até um livro de um juiz, eu não me recordo o nome, que ele escreveu críticas à Lei Maria da Penha, sobre o ponto de vista do homem, mostrando situações em que o homem foi vítima da Lei Maria da Penha. Existe? Com certeza deve existir situações, né, como existe um percentual muito pequeno, mas existem homens que apanham no lar. Né, o percentual de mulher que apanha no lar é muito grande. E existe, provavelmente, né, tem inclusive fatos relatados de mulheres que usam a legislação para ganhar uma vantagem em relação ao companheiro. Teve uma notícia uma vez de uma advogada que orientava as suas clientes a se jogarem da escada, se machucar e pôr a culpa no marido para tentar ganhar vantagem na hora da divisão do patrimônio. Então, olha o absurdo. E por conta desses casos isolados, a gente tem agora um movimento forte de alguns homens para acabar com a Lei Maria da Penha. Só que se não fosse a Lei Maria da Penha, que ainda não é suficiente, por quê? Precisa de cultura nas delegacias. As mulheres sofrem uma violência dentro de casa, vai na delegacia maltratada. Quantos casos de mulheres que foram, né, várias vezes na delegacia? Recentemente eu vi uma notícia de uma mulher que ela foi violentada e agredida pelo ex-patrão dentro da casa dela. Ela tinha pedido demissão, tudo, e ele ia lá, arrombava a casa dela, estuprava ela, e ela foi na delegacia várias vezes, e o delegado fazia chacota, como se ela estivesse gostando de ser estuprada. Até que ela comprou uma arma, deixou embaixo da cama. E aí, a hora que ele entrou, ela atirou nele e acabou com o problema dela. Mas foi presa por porte ilegal de arma, obviamente porque a arma foi conseguida de forma ilícita, e também, né, pelo homicídio que não... Ela ainda está respondendo o processo, e a defesa dela é no sentido que foi legítima defesa, o que aqui no Brasil isso é muito questionável ainda, né? Infelizmente, uma situação dessa, eu me coloco numa situação dessa mulher, imagina, sabendo que pode ser vítima a qualquer momento de um estupro, como não reagir, né? E aí, quando ela tomou essa medida, né, teve as consequências de responder um processo. Então, essa questão de violência doméstica ela é muito complicada e precisa de muitos avanços. E o principal é a qualificação, né, das pessoas que atendem as mulheres nas delegacias, né? Hoje tem as delegacias da mulher, que tem um tratamento um pouquinho melhor. Eu digo um pouquinho porque eu fui acompanhar uma amiga em uma delegacia e eu achei que o atendimento não foi o adequado. O protocolo de atendimento fazia umas perguntas se ela era usuária de drogas, né, muito invasivas, né? A pessoa tinha acabado de apanhar. E aí vai fazer umas perguntas assim absurdas, né? Acolhe a mulher, depois, né, avalia a situação, né? E aí ela ficou respondendo um questionário grande com uma pergunta atrás da outra. Eu falei, nossa, esse procedimento não é assim. Ela estava abalada, ela saiu pior, né? E com medo, porque por mais que se dê uma protetiva, não tem o alcance. Limeira, eu estive lá palestrando sobre esse tema em Limeira. E lá a vereadora Érica Tanque, ela se mobilizou, conseguiu a simpatia do judiciário também, para aprovar uma lei
conhecida como botão do pânico. Ou seja, quando o judiciário dá uma protetiva para essa mulher, ela recebe um treinamento e uma caixinha com um botão. Quando o agressor chega perto, ela aperta aquele botão e a polícia vem imediatamente para salvá-la, evidentemente, de uma nova agressão. Isso foi feito porque lá em Limeira deram uma protetiva para uma moça e aí, em seguida, o ex-namorado foi lá e matou a pessoa que estava com a protetiva, né? Então, o que adiantava dar uma protetiva se ela não tem o recurso, né? O que adianta um papel? Nada. Então, essa foi um modo eficaz que Limeira conseguiu. No governo do estado do Piauí também tem isso, mas é um aplicativo, né? Eu até conversei com uma colega que teve a ideia de aplicar isso no Piauí, com a vice-governadora Margarete Coelho, e elas decidiram pelo aplicativo, porque é um mecanismo mais fácil, acessível, e aí, agora sim, eu não sei qual que funcionaria mais fácil, porque o botão, você põe no bolso, aperta, né? O celular, você tem que abrir o aplicativo, né? Então, mas são duas ideias super interessantes, que poderiam ser aplicadas aqui, né, no governo do estado também, né? Porque hoje a gente tem Limeira, provavelmente alguns municípios vão aderir a essa ideia, basta uma aprovação de lei, né? O judiciário faz essa comunicação, o custo não é elevado, mas precisa dessa iniciativa. Quem sabe, né, esse espaço seja até de uma forma de provocar para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pense nessa situação e caminhe no sentido de que Limeira fez para proteger mais as mulheres. Tem também uma iniciativa muito interessante da promotora Gabriela Mansur, que chama Projeto Despertar. O que eles fazem nesse projeto? Eles pegam os homens agressores e dão palestras para explicar por que eles não podem bater. Parece uma coisa idiota, mas eles precisam ouvir e entender por que eles não podem bater. Porque só prender o homem não tem funcionado. Né? Então, essa foi uma nova forma de conscientizar para a gente evitar todas essas violências. Aqui também apresento, tem um site para quem aqui assessora município, prefeitas, vereadoras, site cidade5050.org.br. É um site que foi realizado de um projeto da ONU, e a ONU concede selos ao município que tiver encargos de diretoria, secretaria, uma equivalência entre homens e mulheres. Então, para o município era super interessante ganhar um selo da ONU, e uma forma de fomentar foi essa, porque não adianta a gente falar, chega o prefeito e fala assim, no meu município tem mais servidoras do que servidores. Tá, quantas são secretárias? É a mesma coisa aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Se a gente for analisar juízas de primeira instância que passam por concurso, juízes, maioria mulheres. Pega o TJ de São Paulo. O número de mulheres desembargadoras, que aí depende de promoção, e a promoção também passa por processo de indicação, o número é ridículo. A maior parte dos homens no TJ de São Paulo, a maior parte dos desembargadores são homens no TJ de São Paulo. TRF 3, aqui que abrange São Paulo, já tem um número grande de mulheres, mas o TJ de São Paulo, infelizmente, ainda não avançou nesse sentido. E aí, se a gente for falar de mulheres negras, né, com certeza você sabe que o negócio piora mais ainda, né? Então, é uma situação muito gritante. E essa iniciativa da ONU foi para tentar isso. Vamos tentar fazer com que as mulheres atinjam os espaços de poder, porque não adianta ter mulher embaixo carregando piano.
tem que ter mulher mandando. A gente tem os mesmos direitos. E a competência até melhor. Vamos lá. Eleitoras, né? Como que aconteceu o processo de voto no Brasil? Em 1927, no Rio Grande do Norte, Celina Guimarães Viana foi a primeira eleitora. No ano seguinte, foi a vez de Maria Ernestina Carneiro Santiago, uma mineira, que observou que na Constituição Federal tinha uma brecha para ela pleitear o direito ao voto, porque a Constituição, ela falava que cidadãos poderiam votar. E aí ela falou, opa, cidadão, mulher é cidadão. E aí ela entrou com mandado de segurança, a justiça então autorizou que ela pudesse votar. Né? Isso ainda não tinha uma autorização prevista em lei, mas através de uma ação judicial, a Mileta Santiago conseguiu conquistar o voto. Né? A Mileta Santiago e a Maria Ernestina Carneiro. Aqui é bem interessante porque depois de 83 anos, né, de ter sido registrado o primeiro voto de mulher, é que a gente alcançou um maior número de mulheres eleitoras. Né? Hoje a gente tem um número mais elevado de mulheres eleitoras do que homens, mas o mesmo não acontece das mulheres eleitas, que a gente vai ver mais adiante. Aqui eu trouxe um texto, como eu vou deixar os slides com vocês, que é exatamente isso que eu falei, né, da Constituição, que ela não previa essa figura da mulher poder votar, mas ela falava em cidadão e através desse mandado de segurança, assim que Mileta conseguiu, né, ter direito ao voto. Ela era uma moça jovem, ela estudou na Europa, né, e depois se tornou ao Brasil. Era uma pessoa que circulava muito no meio político e teve também, até um poema dedicado a ela por Carlos Drummond de Andrade, porque ela também circulava no meio dos poetas, dos artistas da época. E o poema é esse aqui. Mieta Santiago, loura, poeta bacharel, conquista por sentença de juiz direito de votar e ser votada, para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Mulher votando, mulher, quem sabe, chefe da nação. O escândalo abafa a mantiqueira, faz tremerem os trilhos da central e acende no bairro dos funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece. Já endoideceu, o mundo acaba. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele ficou perplexo com que Mieta Santiago conseguiu. Como que uma mulher conseguiria votar e ser votada? E foi através de uma ação judicial que ela conseguiu esse direito. Ela não foi eleita, infelizmente, mas marcou a história. Aqui, a Constituição do Rio Grande do Norte, em 1927, ela foi assim, pioneira no reconhecimento do voto feminino. A Constituição Federal ainda era omissa, né? Ela não falava explicitamente de homens e mulheres, falava em cidadão. Mas a Constituição do Rio Grande do Norte, ela trouxe assim: no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por essa lei. Então, com essa norma, todas as mulheres né, de cidades como Natal, Açaí, Apodi, elas poderiam se alistar como eleitoras. A primeira mulher eleita foi Alzira Soriano de Souza, em 1927.
teve algumas particularidades que eu vou trazer logo a seguir. Em 1933, a primeira mulher eleita deputada federal, Carlota Queiroz. Em 1989, a primeira senadora foi Júnia Marise. Em 1994, a primeira governadora foi Rosiane Sarney. E em 2009, tivemos a primeira mulher presidente da República, Dilma Rousseff. E agora, lembrando até do poema de Mieta, né? O espanto, né, daquela época, assim, poderemos ter uma mulher chefe da nação. Tivemos depois de muito tempo, né? Se a gente for analisar quando ela conseguiu o direito ao voto, né, votar e ser votada, quando esse poema foi criado, até 2009, demorou muito mais tempo do que acredito que até Mieta Santiago esperava. Aqui tem o resultado das eleições. Esse gráfico, ele mostra que não tivemos muitas alterações, né? Para deputados estaduais distritais, por exemplo, de 98, a gente teve 10,10%. Em 2014, tivemos 11,30%, não enxergo, 33%, isso. Então, assim, não teve muito avanço. E considerando que em 88 não tinha cota. Ou seja, a cota vem funcionando alguma coisa? Não. A cota, ela vem trazendo uma certa satisfação por parte das mulheres que não entendam muito o sistema eleitoral, que acham que com essa cota ela vai conseguir ser eleita, e uma insatisfação por parte dos homens que falam que a gente cada vez quer mais. Mas resultados práticos, mínimos. Talvez sem a cota a gente tivesse hoje decaído, né, de 10,10%, hoje estivesse em 5%. Mas a gente não vê grandes avanços. Para vereadoras, a mesma coisa. Em 2000 tínhamos 12,67%. Deixa eu ver aqui. Aqui está mais fácil. 63%. Em 2016, 13,51%. Também não mudou nada. Aqui, prefeitos eleitos, né? Do sexo feminino, em 2012, foram eleitas 659 mulheres, que corresponde a 11,84%. Do sexo masculino, 4.908 prefeitos eleitos em 2012, 88,16%. Em 2016, o quadro se repete, não muda muito. Na verdade, caiu um pouquinho, tem menos mulheres eleitas. Lembrando que para cargos do executivo não temos cota, até porque ficaria um pouco mais difícil criar cota. Mas a partir do momento que a gente tiver cotas efetivas no parlamento, a gente consegue empoderar as vereadoras e deputadas para conseguirem altos cargos maiores. Então, se a gente tem várias deputadas, por exemplo, na Câmara dos Deputados, uma pode vir a sair candidata a presidente da República, né? É o caso da Manuela, acho que é PSOL, né? Não, PCdoB. Ela teve está tendo um mandato com muita visibilidade e vai sair candidata a presidente. Então, é interessante a gente ter mulheres no parlamento para que elas se empoderem e consigam avançar. Agora, criar cotas no executivo já fica mais difícil, até porque o partido, né, a coligação até essa eleição, ela tem que apresentar o nome de um candidato. Então, como que se trabalharia uma cota? Fica difícil. Agora, no parlamento, é plenamente possível conseguir até uma cota de 50% de cadeiras. E eu acho que seria extremamente justo, porque nós, mulheres, conseguimos votar e ser votadas há muito pouco tempo. Antes, tínhamos 100% de homens no poder. Então, eles começaram antes. E eles tiveram um espaço 100% masculino. Por que não a gente ter a oportunidade
de equilibrar ou até um dia ter um espaço 100% feminino. Né? Eu pus essa camiseta de forma propositada, né? Porque eu não uso camiseta de dia de semana, só de fim de semana. Mas isso, o futuro é feminino. Quem sabe a gente possa ter e vamos lutar muito por isso. Aqui, governadoras, qual que é o número? Em 98, a gente teve 3,70% de governadoras. Aí esse número aumentou um pouquinho para 7 em 2002, depois para 11, em 2010 caiu para 7 de novo, e 2014 voltou para os 3% só de governadoras no Brasil. É muito pouco. E o que justifica é exatamente isso que eu falei. Enquanto a gente não tiver mulheres se empoderando no parlamento, não temos como ter mulheres governadoras. Eu tenho uma amiga que hoje é vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, advogada, extremamente empoderada, um exemplo para todas nós. E ela tem chances de concorrer a governadora agora do Estado. Talvez não concorra pelo machismo, né, por conta dos espaços masculinos que já estão delimitados, e talvez não queira dar uma chance a uma mulher. Mas eu tenho certeza que ela está brigando muito para alcançar esse espaço que é dela. E antes de ser vice-governadora, ela foi deputada estadual. Então, o começo do trabalho dela foi ali, no parlamento. E aí, ela está cada vez mais alcançando grandes voos e quem sabe não possa ser a nossa próxima presidente da República, né? Para mim seria um orgulho enorme. Deputados federais e senadoras, deputadas federais e senadoras, a mesma coisa, ó, 98, 5%, 2002, 8, 8, 8, 9%. Hoje não temos nem 10% de deputadas federais, é 9,94%. Então, quando alguém falar, temos somente 10% de mulheres na Câmara dos Deputados, corrijam, a gente não tem nem 10%, tem 9,94%. No Senado, o cenário é um pouquinho melhor. Né? A gente tinha em 98, 7%, 2002 foi para 14%, 2006 manteve, 2010, 12%, em 2014, 18,52%. É um cenário um pouquinho melhor, mas é instável, justamente por conta dessas regras. Aqui eu já falei um pouquinho, né? Falei da Alzira Soriano, né, que ela foi a primeira prefeita eleita pelo Brasil, ela foi eleita com 60% dos votos, né, em 1º de janeiro de 1929. Quem lançou a candidatura dela foi a Berta Lutz, né, uma advogada que vocês todas devem conhecer, que apostou na Luísa como a primeira candidata, primeira prefeita eleita, né? Só que a gente tem que lembrar que o mandato dela durou apenas 7 meses. Nesses 7 meses, ela fez grandes realizações, né? Ela construiu novas estradas, investiu nas escolas, cuidou de iluminação pública em apenas 7 meses. E por que 7 meses? Porque ela não concordava com o governo de Getúlio Vargas. Então, como a gente não tinha uma estabilidade do mandato naquela época, ela foi digamos assim, expulsa do cargo dela de prefeita. Em 1945, quando a situação já era melhor, já era mais garantida, ela saiu candidata a vereadora do município Jardim de Ângelos, de onde nasceu, foi reeleita várias vezes e ela também chegou a ser presidente da Câmara dos Vereadores por mais de uma vez, né? Então, essa mulher extremamente forte e tinha a política no sangue. Ela sofreu um baita golpe, ou seja, foi eleita com 60% dos votos e 7 meses depois foi expulsa do seu cargo. E mesmo assim, quando a situação política e legislativa era mais estável, ela voltou e continuou com o seu trabalho.
A primeira mulher deputada federal, já falei, foi a Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi eleita por um período curto, ficou um período curto, e quem sucedeu o mandato dela foi a Berta Lutz, né? Ela assumiu o mandato em 1936. Tem outras mulheres importantes, né? Maria do Céu Pereira Fernandes, foi a primeira deputada eleita do Rio Grande do Norte, em 1934. A Melinda Gânia, eleita entre os 40 delegados classistas, em 1935. E aí vem a pergunta, tá, a gente teve todas essas conquistas, as duras penas, e por que que a gente precisa ainda de cota? Não resolveu? A mulher já não conquistou o direito ao voto? A mulher já não conquistou o direito de ser eleita? Então, para que cotas? E aí a gente traz uns dados assim alarmantes da ONU. O Brasil está, olha em que posição, 167, na posição do ranking de representatividade feminina do mundo. Ele perde até para países islâmicos. Tem país islâmico, em país islâmico a mulher não tem direito nem a se vestir como deseja. A mulher não tem, em alguns lugares não tem direito a dirigir, mas tem maior representatividade do que no Brasil. E isso é bem vergonhoso, isso é muito vergonhoso. Os dados da América Latina também, o Brasil, ele só perde, salvo engano, para o Haiti. Agora eu estou pegando de memória, assim, mas salvo engano só para o Haiti. Então, assim, é vergonhoso, é muito vergonhoso. Então, quando alguém fala assim, não precisa de cota, você acha bonito isso? E isso é um dado que não circula só dentro do Brasil, não, porque a gente já sente vergonha. É um dado que é passado pelo mundo todo, é um ranking internacional. Então, quando um país mais desenvolvido, né, politicamente vê isso, fala, nossa, o que é o Brasil? Por que as mulheres não têm os mesmos direitos de representatividade? Isso fica, sem dúvida nenhuma, muito vergonhoso. O outro dado, eu peguei uma pesquisa de um pesquisador, né, do IBGE, e ele disse que para a gente alcançar a igualdade numérica nos parlamentos no Brasil, vai demorar ainda 252 anos. Então, quando o Congresso vem com esse argumento que não precisa de cotas de candidaturas, que as mulheres já estão empoderadas, que as mulheres já têm os mesmos direitos, a gente tem que mostrar esses dados e perguntar, o senhor acha realmente correto que as mulheres tenham representatividade sendo maior parte de eleitoras, ter essa representatividade tão absurda? Tem que perguntar isso. Fala, como que o Brasil tem uma posição tão ridícula como essa? Como que a gente vai esperar 252 anos? É muito tempo. E aí vem aquela frase, né, clássica. Mulher não se interessa por política. É por isso que a gente não tem mulher eleita. E os próprios partidos trazem esse argumento. Olha, a gente não consegue engajar as mulheres, a gente não consegue ter candidatas. E aí lançam candidaturas laranjas, que a gente vai tratar disso também. Mentira. 44% dos filiados são mulheres. Então, tem 44% dos filiados que têm interesse em de sair candidato a alguma coisa. Porque se a pessoa não é filiada, não é à toa. Por que ela vai se comprometer com o partido, pagar mensalidade, se ela não tem interesse em lançar uma candidatura? Então, essa informação, para mim, ela não é verdadeira. Qual é a verdade que eu ouço de várias mulheres? Os partidos não dão espaço. Os partidos não investem. Os partidos não dão tempo de propaganda. Aquela cota de participação, de promoção da mulher na política, ela é desviada. Ela é utilizada para pagar banquete de festa de aniversário de político. E aí, nas notas,
se coloca que foi para realizar um curso de formação política feminina. Então, a gente tem ainda na cultura dos partidos um problema muito grande. Uma coisa que eu vejo bastante, principalmente que você comentou, é a parte de investimento. Tem agora no novo decreto que os partidos podem investir de 5% a 15%. O 5%, o mínimo eu até entendo, agora o máximo eu acho um absurdo, né? Quer dizer, você tem um máximo para investir em mulher, quer dizer, não faz sentido isso. Isso daí também a gente vai tratar. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi promovida pela Procuradora-Geral do Estado, para questionar isso. Porque, realmente, né, a gente já tem uma dificuldade. Esse 5%, que é o mínimo, ele vira o máximo. Duvido algum partido falar, o mínimo era 5, eu cheguei nos 15. É raro. Tem algumas situações, sim, porque tem uma mulher que já alcançou, já está no mandato, e aí os investimentos vão para ela. Até teve uma consulta na eleição passada, do PRB, que eles tinham interesse de investir numa candidatura feminina, mas estavam com medo dessa lei. Porque a lei falava até 15, eles falaram, não, mas a gente vai passar dos 15, e agora? Aí eles recuaram, ficaram com receio de fazer esse investimento. Então, essa lei, obviamente, que é inconstitucional. A ação já foi promovida e estamos aguardando o Supremo se posicionar em relação a isso. Espero que isso seja rápido, né? Porque a gente tem uma nova... Oi? Agora é a Raquel Dodge. Ela que está cuidando desse problema. Então, o que acontece? A gente está com uma situação muito complicada, né? Como que limita? Vamos lá. Legislação, como que avançou e como que a gente regrediu agora na última reforma, né? Em 95, foi criada a primeira cota. A gente tinha 20% das vagas de cada partido ou coligação. A lei falava, deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres. E aí, o que aconteceu? Os partidos falam assim, deverão, mas é obrigatório? Gente, para mim é tudo muito claro, se fala dever, é obrigatório. Mas a Justiça Eleitoral, na época, entendeu que o deverão não era obrigatório, que era mais um incentivo, mas não uma obrigação, então não teria penalidade. O que aconteceu com isso? Os partidos nem ligavam para a cota. Deverão 20? Mas eu vou lançar 10, não vou lançar nenhuma. Eu deveria, mas não fiz. Em 97, foi aumentado para 30% e continuou não sendo cumprida. Em 2009, mudou a lei. No lugar de deverá reservar, né, do deverão, mudou para preencherá. E aí a Justiça Eleitoral entendeu que o preencherá já seria obrigatório. E aí a gente tinha a obrigação, a partir de 2009, de preencher 30% das vagas apresentadas por outro gênero, né? Que a lei falava a princípio de mulher e com a evolução usou do gênero. Ou seja, eu posso apresentar uma chapa com 70% de mulheres e 30% de homens, né? A gente tem até um partido com o nome de mulher, que deveria ser essa regra, né? Já que o Partido da Mulher Brasileira deveria apresentar, no mínimo, 70% de candidaturas femininas. E aí, em 95, a gente também teve uma regra que fixava o percentual de 5% do fundo para a formação política feminina e 10% da propaganda eleitoral também destinada às mulheres. E aí vale lembrar aqui uma jurisprudência recente do TSE, da ministra Luciana Lócio, que quando o partido não aplicava os 10% na propaganda, né, a propaganda partidária, ele sofria sanção de forma integral e não só daquele percentualzinho que ele deixou de aplicar. Isso, sem dúvida nenhuma, deixou os partidos aterrorizados, que aí eles passaram a ter mais empenho em cumprir essa cota. E pensa, gente, são 10%.
10%. 90% são dos homens, mesmo assim, era descumprida. Né? Isso que eu fico... Às vezes o partido fala assim, mas é difícil cumprir... Né, presidente, são 10%. 90% é seu. Mas deixa os 10% para as mulheres. Aí tinha até ficou na dúvida que como cumprir esses 10%. Podia a mulher aparecer na propaganda partidária, falando sobre qualquer assunto, ou falando sobre como o presidente do partido dela é bonito? Aí a Justiça Eleitoral entendeu que não, que a aparição teria que ser para falar sobre formação política feminina. E aí tanto dependeria se o homem aparecesse para falar isso ou a mulher, que eu acho que foi um equívoco, deveria forçar com que a mulher aparecesse e que ela pudesse tratar de outros temas, não só falar sobre formação política feminina, porque senão fica aquele texto pronto, vago, e aí a mulher acaba tendo minimamente esse espaço. Então, deveria deixar mais aberto e deixar com que a mulher aparecesse. Por quê? Para ser eleita, a gente precisa de duas coisas: visibilidade e dinheiro. Tá? Se tiver outra fórmula, por favor, me ensinem. Né? Tem casos isolados, eu sei de uma deputada estadual, Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, agora não me recordo, que foi eleita somente usando o Facebook, a internet. Ela tinha uma causa por trás, né? O filho dela foi sequestrado, e ela participava de grupos, né, de mães que estavam à procura dos filhos, e ela decidiu sair candidata, e ela quase não gastou nada em campanha, só ficou utilizando o Facebook. Então, ela não teve visibilidade da propaganda tradicional, né, de rádio e TV, e ela não teve dinheiro, mas ela usou as redes sociais, que agora vai ser uma nova ferramenta, e quem sabe nós, mulheres, né, se a gente se qualificar para isso, e os cursos aqui do ILP, né, tem curso até específico sobre redes sociais, sobre marketing político, que vai favorecer esse trabalho, porque as redes sociais, sem dúvida nenhuma, vai mudar o cenário, né, político brasileiro. Sem dúvida, até tem apostas de que isso vai baratear as campanhas. Né? E a gente tem um exemplo dessa deputada que ela foi eleita sem gastar praticamente nada. Lembrando que na época que ela foi eleita, era proibido o link patrocinado, e agora é autorizado. Então, ela não gastou nada mesmo, foi na raça. No âmbito do TSE, veio uma lei em 2013, reservando 5 minutos diários para, além de informações para os eleitores sobre informações importantes sobre as eleições, para promover a propaganda institucional e incentivar a igualdade de gênero e participação feminina na política. Essa lei mudou, que eu vou trazer logo a seguir, e, a meu ver, apesar de ter abraçado outras minorias, eu vejo ela num aspecto negativo, porque, na verdade, quando você traz outras minorias, você tem que aumentar também o tempo. Né? Porque se as mulheres tinham 5 minutos, hoje as mulheres têm 5 minutos para dividir com os jovens e a comunidade negra. E qual que é meu medo? Quando deixa aberto, você tem 5... Isso, assim, no âmbito do TSE, a gente não precisa ficar tão preocupado. Mas imagine se fosse isso na propaganda dos partidos, né? Uma decisão partidária. Olha, tem X minutos para mulher. Agora você tem X minutos para mulher, jovem e comunidade negra. O que vai acontecer? Eles vão aplicar em jovens brancos. É isso que vai acontecer. Ou seja, a mulher e os negros acabam perdendo. Então, qual que é o modelo ideal que eu acho que a lei deveria trazer? Mantenham 5 minutos para as mulheres, mais 5 minutos para a comunidade negra, mais 5 minutos para os jovens. E aí, todo mundo ganha. Mas, obviamente, que esses 5 minutinhos, 10%, esses percentuais tão ridículos, são tão questionáveis ainda, né? Infelizmente, eles acham muito. Bom, vamos lá. A gente teve uma proposta, falei um pouquinho aqui, né, a PEC 98 de 2015, que tinha a intenção de reservar, né, assegurar a
a cada gênero, né? E é interessante o termo gênero aqui, eu vou trazer também uma decisão recente do Supremo e do TSE em relação à comunidade LGBTI. E aí, como que seria essa regra, né? Asseguraria 10% das cadeiras para as mulheres, ou seja, 10% das cadeiras só as mulheres mais votadas disputariam entre si. E o restante seria disputado com todos, como hoje é disputado 100%. Né? E o que é interessante isso? Porque hoje a gente tem cotas de candidatura, ou seja, tem que lançar 30% de mulheres, mas eu não sou obrigado a eleger 30%. Ou seja, se o partido não investe, se o partido não dá visibilidade, não elege, muitas vezes nenhuma. Né? Agora, com a cota de cadeira, obrigatoriamente a gente teria, na primeira legislatura, 10% de mulheres, aumentaria para 12% e na terceira legislatura, 16%. Tá? E aí depois acabaria essa cota de candidaturas. É o perfeito? Não é. Para mim, o perfeito seria reservar 50%. Como eu disse, os homens ficaram com 100% das vagas por muito tempo. Qual o problema de a gente ter 50%? Se pudesse, eu queria até 100%. Qual o problema? Pois é, 10, 20, 30 já é alguma coisa. 16, né? Mas o que acontece? A gente nem pode questionar muito as nossas deputadas, né, pela apresentação desses projetos, porque elas tentam trabalhar dentro do mínimo possível que seria aprovado pelos homens. E mesmo assim, na última reforma, eles ignoraram esse pleito e aprovaram tudo o que eles queriam e passou. Né? Por quê? A gente tem muito pouca mulher na Câmara dos Deputados, então elas são engolidas. Né? Que é 9,94% dos votos numa Câmara dos Deputados. E detalhe, nem todas as mulheres ali têm a bandeira feminista. Né? Muitas são conservadoras, algumas estão no mandato porque o pai ou o marido foi ficha suja, então ela teve que assumir essa candidatura, mas quem manda no gabinete é o pai ou o marido. Tem essas situações. Reclamo desse tipo de mandato? De forma nenhuma. Se a gente tiver em número, mulheres, pouco importa se ela, claro, melhor que ela atenda bandeiras em prol das mulheres, mas se ela não tiver essa preocupação, tudo bem, porque o fato de ter mulheres no parlamento já traz para a gente, e principalmente para as nossas meninas, aquela consciência de que política é lugar de mulher. Antes você falava para uma menina, olha, o que você vai ser quando crescer? Professora, enfermeira, enfim. Porque as mulheres estavam acostumadas, né, dona de casa, enfim. Hoje não, hoje uma menina pode falar, eu quero ser presidente da República, e ninguém vai se espantar com isso, porque a gente já teve uma mulher presidente da República. Então, não importa, importa, mas não tão substancialmente, se essa mulher está alinhada com os interesses das outras mulheres ou não. A figura numérica também é importante para nós. Claro que a gente tem um prejuízo enorme, porque das 9,94% das mulheres que estão hoje na Câmara dos Deputados, nem essas são unidas, nem essas têm os mesmos ideais. Então, por conta disso que a gente não consegue nenhum avanço. Vai lá meia dúzia falar com os deputados para pedir para passar PEC, eles falam, lá vem mulher fazer baderna, né? Já vem as barraqueiras já estão chegando. E é assim que eles acabam tratando, que isso é aquilo que eu falei no começo da palestra, né? Uma violência política contra a mulher. E falando sobre as candidaturas laranjas, né? A gente tratou aí de como foi a legislação, antes previa 20%, entendeu-se que não era obrigatória, foi para 30%, e depois, na legislatura seguinte, entendeu que esses 30% seriam obrigatórios. E aí, obviamente, o brasileiro sempre dá um jeitinho de fraudar, né? Que seria muito bonito se o partido fosse assim, nossa, eu tenho que cumprir 30% de candidaturas, deixa eu ver daqui minhas filiadas quais têm interesse, têm perfil, quer sair candidata, vou investir nessas candidaturas, vou eleger mulher. Não sei se isso acontece, mas
no meio que eu circulo, não parece que é assim. Então, o que aconteceu? Os partidos, para atender a legislação, começaram a ir atrás de candidaturas laranjas. E aí, o que eles fizeram? A gente tem relatos, isso em processos, também foi matéria de jornal, de TV, mulheres que... A empregada doméstica do deputado X, a funcionária não sei da onde, a dona do bar, que o fulano vai tomar café todo dia de manhã. Eles pegaram essas mulheres e pediram para elas assinar a ficha de pedido de registro de candidatura e lançaram. Aí chegou no final da eleição, essas mulheres estavam com 0 voto. Nem elas votaram nelas, porque às vezes nem elas sabiam que eram candidatas. Por quê? Foi só para cumprir os 30%, mas não foi para efetivamente eleger mulher. Ou seja, houve uma fraude, sim. E essa fraude foi discutida pela primeira vez, até voltando ao nome da minha amiga, a vice-governadora Margarete Coelho, que na época não era vice-governadora. Ela e a Georgia Nunes, que hoje é procuradora lá do estado, do Piauí, as duas bolaram essa tese, entraram com todas as ações possíveis na esfera eleitoral para dizer que aquilo era uma fraude. Perderam no TRE do Piauí, depois o TSE veio a reformar e nessa última eleição teve uma aplicabilidade em todo o Brasil, ou seja, tem vereador que foi eleito com chances de perder o mandato, porque a sua chapa tinha candidatura laranja. E qual a consequência disso para as mulheres? Algumas mulheres que se prestaram a ser candidatas laranjas, recebiam Bolsa Família. E elas estão perdendo agora a Bolsa Família. Por quê? Parte do pressuposto que quem pode ser candidata não tem por que receber Bolsa Família. Então, elas estão tendo prejuízo em relação a isso. Algumas não tiveram a compaixão do partido nem fazer a prestação de contas dela. Ou seja, usaram a mulher e nem sequer apresentaram a prestação de contas dela. E aí estão com problemas na justiça eleitoral. Olha só o problema, né, de ser uma candidata laranja. Então, é muito preocupante. Na última eleição, todos os partidos ficaram na média dos 30%. 30, alguma coisa, 31%. O único que teve um pouquinho mais, que chegou aos 40%, foi o Partido da Mulher Brasileira. Todos os outros teve... Isso, assim, a média nacional, tá? Não aqui em São Paulo. Todos os outros tiveram essa média. Ou seja, se a lei fala que o percentual é de 5 a 15, né, como a gente estava tratando da questão do fundo, eles vão aplicar 5. Então, não tem essa de mínimo e máximo. O mínimo tem que ser alto para que ele seja atingido. Se o mínimo for mínimo e tiver um mínimo e máximo, vão atender sempre o mínimo. Já falei da jurisprudência da sanção integral pelo descumprimento parcial do tempo de rádio e TV pela propaganda partidária. É o RESP 12637 de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Relatora, quem batalhou muito para a aprovação desse processo foi a ministra Luciana Lócio. As ações lá do Piauí, né, do município de Freitas, que discutiu a questão das candidaturas laranjas pela primeira vez, foi a AIME 24342 e a AIGE 149. E aí, a sua pergunta, né? A gente tem uma lei que fala que deverão ser destinados à formação política da mulher e pode ser destinado hoje também à campanha feminina de 5% a 15%. Esse até 15% está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, na de 5617. Né? Espero que esse julgamento seja breve, porque ele é muito importante. Ele já foi pautado, mas foi retirado de pauta. Até tem uma amiga também, a Poliana Santos, lá de Minas, que vai ser uma dos advogados que apresentaram a defesa. Eu vou te passar o... Precisa realmente ter votos. Quem não tiver, o partido que não obtiver qualquer um, não tenha voto,
anula todo o partido, né? Foi o que aconteceu. A pergunta foi sobre candidata com 0 votos, né? Nessa última eleição, aconteceu de ter muitas mulheres com 0 voto. Até trouxe aquele quadro. Eu não sei se eu cheguei a falar, mostrei o quadro, mas não sei se cheguei a falar. Aqui, ó. Em 2012, 13,33%. 2008, foi uma média de 12, 13% de vereadoras com 0 voto. Então, assim, é um percentual grande, porque, imagina, se a gente tem 30% para lançar de candidaturas, 13% tem 0 voto. Alguma coisa tem estranha. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público começou a entrar com a ação questionando a fraude dessas candidaturas, nessa última eleição, falando o seguinte, olha, como uma pessoa tem 0 votos, né, e teve situações de chapas que todas as mulheres tiveram 0 votos. Então, assim, há um indício de que houve uma fraude no registro de candidatura que foi meramente para cumprir a cota dos 30%. Como que consegue caçar? Que aí caça toda a chapa. Cai todo. Teve 2 vereadores eleitos, azar dos 2. Eles foram eleitos em cima de uma fraude. Mas como que isso é comprovado? Porque o fato de a pessoa ter 0 votos, já teve uma situação, num processo, que a mulher teve 0 votos, e aí ela foi chamada para depor. E ela falou assim, então, eu me lancei candidata, e aí eu vi que minha candidatura não tinha viabilidade, e votei no meu primo. E comecei a fazer campanha para o meu primo. Se é verdade isso ou não, é outra coisa. Mas ela dando essa declaração, a ação ficou sem conteúdo, né, sem prova para seguir adiante, e aí ele manteve o mandato. Já no caso, que nessa última eleição, muitas mulheres estão sendo chamadas e elas estão falando, não, na verdade, o presidente do partido pediu para eu sair candidata, me prometeu um monte de coisa e depois falou que não ia cumprir. Eu nunca fui candidata. Tem umas mulheres que falam assim, nunca fui candidata, eu só assinei um papel que o patrão mandou. Tem até esses casos mais graves, né? Então, com essas declarações, o Ministério Público está conseguindo subsistência, não só o Ministério Público, como também os partidos coligações opositores, né? E aí, fazendo essa investigação, com o depoimento dessas mulheres, com outras provas materiais, chegando à conclusão que houve fraude mesmo, cai a chapa toda. Todo mundo que foi eleito cai. Mas que absurdo, ele foi eleito, né? E aí, como anula esse número de votos, foi eleito em cima de fraude. A gente tem que, né, não ficar com dó. Se ele participou de uma chapa que foi criada com fraude, ele é responsável também. Tinha que se preocupar antes. Olha, cadê as mulheres que eu não estou vendo fazer a campanha? A gente tem que cumprir as cotas dos 30%. Então, a responsabilidade é de todos os componentes da chapa. Isso ainda está sendo discutido, né? As ações, os TREs do Brasil já estão acolhendo, tem muito vereador que que perdeu o mandato em decorrência dessas fraudes. E eu acho isso excelente. Eu acho excelente, porque só assim a gente consegue o cumprimento da lei. Porque a lei fala 30% de candidatas, não fala 30% de laranja. Senão não precisa ter 30%, tenha 0 se for para pôr laranja. Então, é aquela coisa, né? Antes, a regra não era obrigatória, se torna obrigatória, a gente cria uma fraude. Não, vamos cumprir a lei. E aí, teve uma novidade agora, fresquinha, agora de março de 2018, o TSE ele autorizou que os transexuais e os travestis tenham possibilidade de se candidatar pelo gênero que autodeclara. Então, por exemplo, eu sou mulher, me comporto como homem, eu faço uma autodeclaração que eu sou homem, e aí no registro de candidatura vai sair lá sexo masculino. O contrário, sou homem, né, sou um travesti, me autodeclaro mulher, eu me lanço na cota feminina. Qual o problema disso? É o que eu falei, como o brasileiro é super criativo, pode haver fraude.
Ah, a gente não tem mulher para lançar candidata e não vai atrás, não investe. Ah, vamos, vai fulano, você que tá, vai lá, você vai lá e declara que é mulher. E o cara não tem pudor nenhuma, vai lá, faz uma declaração. Eu, fulano de tal, me declaro mulher, portanto, eu quero sair na cota de candidatura. Acredito que isso vai acontecer, infelizmente. Mas, obviamente, se a gente identificar casos, olha, no meu município, o João da Silva, que é casado com uma mulher, tem filhos, enfim, nunca ninguém viu ele, né, não é travesti, enfim, é hétero mesmo, ele está na cota feminina. Denuncia, apresenta provas, fraude, cai a chapa. A gente vai ter que fazer isso. Mas, assim, é uma conquista muito importante, sem dúvida nenhuma, estender esse direito também à comunidade LGBTI, como eu acho que deveria também estender todas essas cotas à comunidade negra, aos índios. Eu tenho até um artigo que fala sobre uma proposta, né, de lei para aumentar a participação feminina. Escrevi esse artigo junto com o procurador eleitoral Luiz Carlos Gonçalves. E lá na proposta a gente faz um desenho sugerindo que essas cotas sejam também oportunizadas para outras minorias. Então, há forma de mudar, há forma de fazer de uma maneira que não seja nem questionada a constitucionalidade. O que falta, na verdade, é vontade. Vale lembrar também que o Supremo, recentemente, também reconheceu a possibilidade de transexuais e travestis adotarem um nome social independente da cirurgia de sexo. Na eleição passada, a gente teve um caso emblemático, porque a pessoa é famosa, mas claro que a gente teve diversos casos. A Tami Miranda, né, a filha da Gretchen, o filho, né? Quando foi feito o pedido de registro de candidatura, Tami, apesar de fisicamente se apresentar como homem, não tinha feito a cirurgia de mudança de sexo. Eu não lembro o nome da cirurgia. E aí ele fez o pedido de registro de candidatura na cota feminina. Quando, no meio da eleição, ele fez a cirurgia de sexo e mudou os documentos, apresentou os documentos novos, o Ministério Público questionou o registro de candidatura porque ele estava registrado como sexo feminino, masculino. Só não caiu a chapa porque o partido estava coligado na chapa do PSDB e lá eles tinham atingido, independente do Tami, a cota feminina. Então, ele saiu da cota, né, e a coligação não teve penalidade porque tinham 30% de mulheres. E aí, vamos falar agora da última reforma, que foi uma decepção gigantesca. Além de não ter sido aprovada, né, a nossa PEC, que pedia as cotas de candidatura, a gente perdeu direitos. Antes, a gente tinha a propaganda partidária gratuita, e ela reservava 10% do programa das inserções para a promoção da participação política feminina. Nessa última reforma, a propaganda partidária ela foi extinta. Agora a gente só tem propaganda eleitoral. E ela foi extinta porque o dinheiro que era gasto com a propaganda partidária vai para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ou seja, não temos propaganda partidária, esse dinheiro vai para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, perdemos a cota. Ou seja, mulheres não têm mais nenhuma cota para aparecer na rádio e na TV. Zero, porque na propaganda eleitoral não tem cota. Fundo partidário. O fundo partidário, né, ele reserva 5% do total para participação das mulheres na política. E agora, esse valor, antes esse 5%, era só para fomentar a participação da mulher na política. Isso é importante porque nós, mulheres, para nos inserirmos no mundo político, no meio de tantos homens, a gente precisa de qualificação. Homem não precisa? Obviamente que precisa.
Obviamente que a gente tem muitos parlamentares e chefes executivos sem nenhuma qualificação. Temos bons e temos ruins. Só que qual que é o problema da mulher? Já dizia uma amiga minha, Eliane Belfort, lá da Fiesp, ela fala assim, terno e gravata é pressuposto de competência. E ela tem razão. Você pega perdão da palavra, um jumento. Você pega aquele cara que é uma porta, coloca um terno e uma gravata nele, todo mundo chama de doutor. A mulher, não. A mulher, ela tem que se vestir bem, tem que estar sempre bem arrumada, maquiada, tem que falar bem, tem que ostentar vários títulos. Se ela não tiver, né, o mais alto grau de titulação, vai vir um Zé Mané para questionar a competência dessa mulher. Isso eu falo porque eu vejo isso direto. Então, a gente precisa, sim, de mais preparo do que os homens. A gente precisa de mais preparos para a gente disputar essa guerra que é desigual. E aí, esse 5% que seria destinado somente para isso, e que a gente sabe que aí depende de denúncia, que alguns partidos destinam isso para festa de aniversário. Agora, esse valor não é só para fomentar a participação da mulher na política, porque ele pode ser aplicado também para as candidaturas. É bom que seja aplicado para as candidaturas femininas? Sim, mas ele tem que ser aplicado de forma separada. Eu acho que tinha que fazer assim, 5% para a formação da mulher na política, 10%, 30% para as candidaturas femininas. Né? Quando a gente mistura tudo num bolo só, a gente sabe que esse dinheiro não vai ser mais aplicado no empoderamento da mulher na política. Isso preocupa bastante. Teve uma mudança também das penalidades, que antes a gente tinha uma penalidade maior, e essa penalidade também foi reduzida. E é essa situação que a gente tem do fundo partidário. Tá? Isso aqui eu já falei. Aqui, poderão ser cumulados, esse percentual em diferentes exercícios financeiros mantidos em conta bancária específicas para utilização futura em campanha eleitorais de candidatas do partido. Tá? Então, esse dinheiro não fica só para a formação política feminina. Tem uma consulta no TSE, o TSE recentemente ele respondeu afirmativamente, mas esse tema vai ser questionado, inclusive tem alguns deputados que falaram que vão entrar com uma ação no Supremo. Porque o fundo partidário, a princípio, ele é para ser utilizado para manutenção do partido. Quando a gente teve o fim do financiamento das empresas, esse fundo partidário, que era, na época, 160 milhões, rateado entre os partidos, 5% de forma igualitária, 95% de acordo com o número de deputados federais eleitos. Esse valor, hoje, subiu para 800 milhões. Por quê? Como a gente não tinha dinheiro de empresa, o partido não tinha dinheiro de empresa, a fórmula mágica que eles conseguiram foi aumentar o dinheiro, trazendo dinheiro de recursos públicos. E aí, como começou a sobrar dinheiro dentro do partido, porque o partido tem os mesmos gastos, água, luz, aluguel, telefone, funcionário, eles começaram a destinar esse valor para as candidaturas, que tem, inclusive, previsão legal. Ou seja, o artigo 44 da Lei 9.096, inciso 3, fala que pode-se aplicar o fundo partidário no alistamento e campanhas eleitorais. Apesar dessa previsão, tem alguns deputados, alguns partidos, inclusive tem partido, como é o Partido Novo, ele não aceita nem o fundo partidário, Ele tentou devolver para o TSE não autorizou, está lá guardado. Eles não utilizam. Eles são contra o financiamento público partidário de campanhas. Mas tem um questionamento se esse dinheiro poderá ser utilizado na campanha ou não. O TSE, a princípio, se posicionou que sim, até porque a lei permite, mas isso pode vir a mudar. E foi criada agora uma nova figura, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse dinheiro não é para o partido, não é para pagar água, luz, telefone, funcionário. É para campanhas.
esse valor, que hoje foi previsto em, acho que é 1,7 bilhões, ou 2,7, agora não me recordo exatamente o valor, mas são alguns bilhões, esse valor que pode vir a aumentar, por quê? Ele foi estimado sem prever o orçamento do último ano, então ele pode ser elevado. Ele não prevê nenhuma destinação às mulheres, ou seja, esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha não tem destinação às mulheres. As mulheres só têm destinação do fundo partidário. E se for proibido utilizar o fundo partidário em campanha, as mulheres vão ficar sem dinheiro nenhum para a campanha. Já é pouquinho, mas pode ficar com zero. Por quê? Se deixar a critério do partido, e aí eu vou até pensar do ponto de vista do partido. Os partidos agora vão ter que eleger o maior número de deputados federais para passar numa cláusula de barreira. Né? A partir dessa eleição, se não eleger um número X de deputados, eles ficam com 0 de fundo partidário e 0 de propaganda. Eles não são extintos, mas vão morrer por inanição, porque se você não dá nenhum, o partido não pode buscar investimento das empresas. O partido não recebe fundo partidário, o partido não tem tempo de televisão, ou seja, ele morre. E ninguém, obviamente, vai querer sair candidato por um partido que não pode possibilitar, né, oferecer nada. E aí esses partidos, com o passar do tempo, vão morrer. Então, os partidos eles estão numa situação que eles precisam eleger deputados federais. E o que eles vão fazer? Eles vão pegar todo o dinheiro que eles receberem, todo o tempo de propaganda, e vão destinar para candidaturas viáveis. E quais são as candidaturas viáveis? De quem está no poder. É de quem está no poder. E tem poucas mulheres no poder. Pode destinar para mulheres? Sim, a mulher que tem mandato. Então, o que vai acontecer com isso? Com todo esse sistema que eu estou apresentando para vocês? A gente vai diminuir a representatividade feminina. A cláusula de barreira não pensou nas mulheres. Ela poderia criar uma regra, o partido que eleger o maior número de mulheres ganha um percentual X do fundo partidário. Tenho certeza que ia ter muito partido investindo em candidatura feminina. Tem um país que faz dessa forma e funcionou, e essa foi uma proposta apresentada por uma amiga minha, advogada, super competente de Brasília, Maria Cláudia Bocchianeri. Assim que funciona. A cada mulher eleita, o partido recebe de fundo partidário o equivalente a 2 homens eleitos. Então, o que acontece? Os partidos começaram a investir mais nas candidaturas femininas para receber mais dinheiro. Quando mexe no bolso, o negócio funciona. Se a gente tivesse uma proposta nesse sentido, já resolveria. Mas não, a gente teve uma aprovação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem nenhuma destinação às mulheres, vai ficar a critério dos partidos, os partidos com a faca no pescoço, precisando eleger o maior número de deputados federais, ou seja, a gente vai ter aí, que eu acho que na próxima eleição a gente vai ter a apresentação dessa aula, com as novas atualizações, e a gente vai ver que esses índices estão cada vez piores. Aqui, ó. Que mudança que teve também, que eu falei um pouquinho. O TSE, ele tem que apresentar uma propaganda institucional destinada a incentivar a participação feminina e esclarecer os cidadãos sobre as regras e funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Essa era a lei. Agora, a lei, além de destinar a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra. Enquanto essa regra é aplicada ao TSE, eu acredito que o TSE vai fazer de uma forma equilibrada, vai usar os 5 minutos para destinar a cada um. Apesar que o ideal seria 5% para cá, 5% para a comunidade negra, 5% para as mulheres, 5% para os jovens. O ideal perfeito seria isso. Mas sendo o TSE, eu acho que vai ter uma divisão mais ou menos igualitária desses 5 minutos. Agora, esse é um precedente para mudar a legislação, autorizando que o partido destine as cotas também aos jovens e à comunidade negra. E aí a gente pode ter aplicação desviada, mas cumprindo a lei, de forma que se aplique
100% dessa cota a jovens brancos. Ou seja, não resolve o problema de representação feminina e não resolve o problema da representatividade dos negros, né? E aí, quando a gente fala de mulheres negras, aí o negócio piora mais ainda. Porque se a gente tem um problema muito grave de falta de representação das mulheres e muito grave de falta de representação da comunidade negra, quando você pega uma mulher negra, ela tem assim, o dobro da impossibilidade de sucesso diante desse preconceito todo em relação às mulheres e aos negros. E isso preocupa bastante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vem uma reforma política. Essa última a gente só perdeu. A gente não ganhou nada, a gente só perdeu. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ela fez uma consulta ao TSE se essa reserva obrigatória de 30% das vagas das candidatas para as eleições também valeria para as comissões e diretórios nacionais dos partidos. Essa foi uma consulta extremamente inteligente. Ela foi feita por alunos do IDP, lá de Brasília. O professor Daniel Falcão foi que liderou esse grupo de pesquisa. E saiu uma consulta com muitos dados, muitas informações, bem interessante. E acredito que o TSE vai se posicionar de forma positiva. E o que é bom disso? É bom que se o partido, se tiver na direção mulheres, acredito que as mulheres terão a tendência de ter esse olhar de participação feminina. Então, eu acho que seria um grande avanço a gente ter cota nos diretórios nacionais dos partidos. Porque quem está na presidência ou qualquer cargo de direção define para onde vai o dinheiro e o tempo de propaganda na rádio e TV. Então, essa consulta, saindo positiva, ela vai ser um grande avanço. O TSE, a gente sabe que quem tem poder para legislar é o legislativo, né? No caso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas o TSE ele acaba tendo um papel muito importante na questão de participação feminina, porque ele acaba enfrentando e, às vezes, até superando, né, o que está dito de forma crua na lei, trazendo uma interpretação mais apropriada e de acordo com a Constituição. Porque se homens e mulheres são iguais perante a lei, a gente tem que ter também um tratamento isonômico. E agora, estamos indo para o fim, e eu vou deixar um desafio para vocês. Até amanhã é o Dia Internacional da Mulher, a gente está no mês da mulher, e eu queria dar um presente para vocês. Então, eu trouxe aqui 3 exemplares de um livro que eu escrevi, junto com a Gabriela Hollenberg e o ex-ministro Joelson Dias, e também 3 moleskines. Tá? Depois, terminando aqui, a gente vê uma forma de organizar um sorteio. E eu vou ler uma frase, e o meu desafio para, assim, quem acertar vai ganhar o primeiro livro, tá? Quem falou essa frase e quando? A mulher é metade da população, a metade menos favorecida. Seu labor no lar é incessante e anônimo. Seu trabalho profissional é pobremente remunerado. E as mais das vezes o seu talento é frustrado. Quanto às oportunidades de desenvolvimento e expansão, é justo, pois, que nomes femininos sejam incluídos nas cédulas dos partidos e sejam sufragados pelo voto popular. Isso parece super atual, né? Se uma mulher falasse isso num discurso hoje, seria uma coisa super atual, não tiraria nenhuma palavra dessa frase. Alguém sabe de quando que foi isso? Chuta, não vale olhar no celular, hein, que está na internet. Não. A Mileta? Não. Mas eu falei o nome dela na palestra. Ela foi super importante. Não. Aqui eu apresento. Não, homem não tem voz hoje.
Até porque eu acho que você sabe. Ele, assim, até fazendo parênteses, fiz essa brincadeira com ele, mas é um homem super preocupado com a causa. Ele tem uma exposição também sobre a história da mulher na política muito importante. Com certeza a gente vai abrir um espaço aqui na LP para ele trazer essa apresentação. O Silvio, ele tem um trabalho muito bacana também, e ele é super sensível à nossa causa. E essa brincadeira que eu fiz, e obviamente, tem uma mulher respondendo, a gente vai permitir que ele fale antes de eu passar os slides com o nome de quem fez esse discurso de posse. A gente brinca falando que homem não tem espaço, mas na verdade a gente não quer a destruição dos homens. Pelo contrário, a gente quer trabalhar lado a lado. A gente quer 50% dos espaços. A gente quer ter a possibilidade de voz. A gente quer poder terminar um discurso sem ser interrompida, sem um homem tentando explicar o que você acabou de explicar. A gente quer alcançar altos cargos de uma forma natural, pela competência. E não sentir totalmente desprestigiada quando um colega seu, que tem menos conhecimento, menos título, menos competência, consegue alcançar aquele cargo com mais facilidade, com menos tempo de trabalho. Por quê? Porque ele faz parte do mesmo time de futebol do chefe. Porque ele vai para o bar beber com o chefe. Coisas que a gente não pode fazer. Se a gente sai para beber com o chefe, ou o chefe pode entender mal, ou às vezes as pessoas vão acabar falando. Não que a gente não possa, claro que a gente pode. Mas nem sempre é recomendado, porque a gente acaba trazendo outros problemas para nós mesmas, né? Então, a gente precisa ter essa ideia que a gente não quer, de forma alguma, exterminar os homens, ocupar os espaços dos homens. A gente só quer ter o direito de ocupar o nosso espaço, que é pelo menos 50%, considerando que o homem já teve o direito de preencher 100%. Lembrando, feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é a briga por direitos iguais. O machismo é entender que a mulher não tem direitos, que ela está abaixo de um homem como se fosse um animal. E, na verdade, a gente acaba tendo, às vezes, muito mais carinho e respeito por um animal, né, se for avaliar sob o ponto de vista de um homem machista. E vamos lá. Vai, Silvia. Não. Falou, Berta Lutz. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Foi no discurso de posse dela, em 1936. Não, a Berta Lutz, ela foi advogada. Não, ela foi deputada federal que assumiu no lugar da Carlota. Ela foi muito importante. Ela que incentivou que a primeira prefeita eleita, que foi numa época meio conturbada, que a Alzira, saísse candidata. Ela que foi a maior incentivadora. Sim, foi presa, obviamente. Eu acho que se eu tivesse nascido naquela época, eu também ia ser presa, né? Então, a gente tem que até agradecer por a gente estar no momento agora tão tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o microfone para vocês, quem quiser não só fazer pergunta, quiser expor alguma coisa, trazer algum conhecimento adicional. E aí eu vou passar o microfone, porque como está sendo tudo gravado, todo mundo fica à vontade, e aí eu viro a câmera para vocês também, para que vocês apareçam, que eu acho que quando a gente fala de sororidade é isso. Não é uma mulher querendo ocupar o espaço sozinha, a gente ter a compreensão e também incentivar que outras mulheres também tenham a mesma importância, né? E um outro dado importante que eu aprendi quando eu dividi uma palestra com uma mulher transexual, né? Que ela falou assim que ela se irritava muito quando mulheres brancas iam lá falar das dificuldades da mulher negra, da mulher transexual e etc., né? Então a gente tem que, eu aprendi desde então, assim, foi um choque, porque eu achava que falar para mim, eu estou fazendo bem, eu estou passando informação, mas não, a gente tem que dar espaço de voz.
gente tem que dar espaço de fala. Todas têm direito. E aí eu quero abrir para vocês agora. Quem quiser, já aproveita, já fica em pé e eu passo o microfone. Tá, deixa eu virar a câmera para você. Bom dia a todas e a todos, né? É muito prazer que eu estou aqui hoje, já é a minha segunda participação no ciclo de eleições. Esse semestre eu me formo em bacharel em serviço social, né? E o meu trabalho de conclusão de curso é exatamente a desigualdade de gênero no cenário da política partidária brasileira. E eu vou usar a dissertação de uma companheira de vocês, que é a Marina Merlo, né? Então, é muito importante, além da participação da mulher, eu penso, né, que além da importância da participação da mulher, efetivamente, nos espaços de decisão de poder, nas assembleias, nas câmaras, é importante que nós, mulheres, entendemos que precisamos entender o que é política. Política é diária, política é você estar aqui conversando sobre política, política é participar dos conselhos municipais, dos seus bairros, e assim, a partir daí, entender e tirar esse tabu que mulher não entende política. Mulher entende política sim, mulher faz política sim, todos os dias, né? Todos os dias. Então, a gente tem que quebrar esse tabu. E só falar assim, a mulher que participa dos conselhos é a dona de casa que não está trabalhando. Não, é importante sim que ela participe dos conselhos participativos do município, né? E é importante que ela também venha a se contextuar todo esse assunto para ela poder argumentar e falar, não, eu entendo de política sim, como vocês juntos faremos o melhor para a nossa nação. Tá? Obrigada. Mais alguém quer falar? Aproveita, hoje o dia é nosso. Vamos lá. Bom dia a todas, meu nome é Jaqueline. Eu vim de uma área, eu trabalho numa área de tecnologia, é uma área predominantemente masculina. E até a situação em que eu era analista, coordenadora, eu não tive nenhum problema. A partir do momento que eu comecei a assumir um cargo executivo, os problemas começaram. Ao ponto de eu estar numa sala com vários homens, eu era a única mulher, e uma pessoa fazer uma brincadeira para eu me retirar da sala. Então, em função disso, eu comecei a participar de alguns grupos de mulheres, me interesso muito pelo direito da mulher, não só na política, mas nas empresas, ou seja, em qualquer ambiente que ela estiver. Participo de um grupo onde tem também a valorização da mulher executiva. E a gente briga por a criação de cotas nas empresas, para que elas participem dos conselhos administrativos. É o Grupo Mulheres do Brasil. A gente tem aí uma preocupação de criar cotas para as mulheres participarem dos conselhos das empresas. E muita gente, às vezes, até critica essa criação de cotas. E realmente, eu sou a favor, o grupo também porque é uma das maneiras da gente diminuir aqueles 252 anos, né, para que a gente possa ocupar os nossos lugares, seja ele em qual for, seja numa empresa privada ou na vida pública. Nossa colega também estava falando dos conselhos participativos. Eu acabei indo participar de um conselho participativo, me elegi coordenadora desse conselho. Hoje sou coordenadora do Conselho Participativo da Lapa. E a coordenadora adjunta também é uma mulher. Só para vocês terem uma ideia, na votação devia ter a paridade de gêneros, e como só havia 2 mulheres candidatas, não tinha um homem candidato, foi um momento de críticas, de debate, porque não tinha um homem, e aí a coordenadora adjunta não poderia assumir, por ela ser a segunda mais votada.
E o interlocutor da prefeitura entrou nessa situação e falou, não, tinham 2 mulheres, algum homem quer se candidatar? Não, não havia nenhum. Então, foi a primeira vez na prefeitura da Lapa em que há uma coordenação feminina e a coordenadora adjunta também é mulher. Então, acho que foi um ganho bastante grande para nós. Eu acho que a gente vem trabalhando bastante para isso, né? Eu acho que são esses ganhos femininos que, pouco a pouco, a gente vem ocupando o nosso espaço. Tá? Então, acho que a nossa contribuição é muito importante mesmo. A gente tem que estar lá. Lugar de mulher é na política, sim. Seja num conselho, seja dentro do parlamento, ou seja dentro das empresas. Tá bom? Então, muito obrigada aí pelo espaço. Oba! Agora estou gostando. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Pode ser sentada mesmo? Meu nome é Hanna, eu faço doutorado em ciência política, estudo representação política das mulheres, e eu trabalho também na coordenação de política para mulheres. Aí você falou essa questão do aplicativo, acho que é minha obrigação a gente falar aqui também, que a gente está desenvolvendo um aplicativo junto com a Secretaria de Segurança Pública do município, e ele vai ser implantado esse ano para as mulheres que estão sob medida protetiva, dentro do programa Guardia Maria da Penha. E vai ser um aplicativo de celular também. Então, como você falou, achei bom falar que, olha, no município de São Paulo a gente está tendo essa ação também. Sabe que no começo da gestão, eu sou colega do Pomini, que é secretário, e eu mandei notícias sobre o caso de Piauí, e não sei nem se isso incentivou. Então, talvez eu tenha ajudado um pouquinho. Aí eu cheguei a falar com a secretária Luísa Arruda também. Aí eu passei o telefone da pessoa do Piauí que deu iniciativa, inclusive se precisar do telefone, porque eu achei uma iniciativa super importante. A de Limeira também é bem bacana, né, que é o dispositivo. E assim, de alguma forma a gente tenta ajudar, né? E é aquilo, não é para aparecer, é para resolver. Tanto que eu falei, minhas palestras, meus slides, eu compartilho com as amigas, compartilho com vocês, porque eu quero que vocês peguem todo esse conteúdo, melhorem e comecem a compartilhar, a falar em vários espaços, né? Isso não é uma coisa minha, é uma coisa nossa, de nós mulheres. E eu fico feliz de saber que... não sei se foi a minha, mas eu acho foi essa do Piauí. Eu encaminhei, eu falei, olha... Ah, então, provavelmente. Foi. Ah, que ótimo, fico super feliz. Porque é uma iniciativa importante. Não adianta a gente ter a Lei Maria da Penha e não ter um mínimo de segurança, né, na sua efetividade. Imagina, você tem um namorado, um ex-marido, companheiro violento, você denuncia e é morta. Né? E o que fazer? Você vai fugir, vai mudar de estado, vai abandonar a família? Não é por aí. A gente tem que ter o mínimo que é o direito à vida. Né? Isso é um absurdo mesmo. Mas, nossa, fiquei super feliz com a notícia. Que ótimo. Não? Alguém mais? Quer falar? Você, Silvia, quer falar hoje no Dia da Mulher? Não, tem direito à fala. É o último lugar a falar, mas tem. Vou ler aqui. Em ranking de 190 países sobre presença feminina em parlamentos, Brasil ocupa a 152ª posição. Mesmo assim, né? É ridículo. Perder até para país islâmico. Meu nome é Ana Paula. Eu sou formada em propaganda e marketing e tenho... Meu nome é Ana Paula, eu sou formada em propaganda e marketing e tenho a fotografia como profissão. Pode ser até um discurso, uma visão simplista do que eu vou colocar aqui, porque seria uma visão... Não sei se seria infantil. O mundo ideal seria que nós não precisássemos de nada disso. Né?
romântica. Mas, infelizmente, ainda precisamos usar de todos esses recursos para que todos sejamos iguais. Muito triste, né? Eu sou bem distante assim da política, essa é a minha primeira participação, inclusive aqui na Assembleia. E eu fiquei muito triste, realmente muito triste e contente, porque tem que ter essas ações. As mulheres são, como ela estava colocando, são hostilizadas também. Tem a violência de hostilização, de respeito, né? Eu cheguei a ir numa situação, numa delegacia da mulher, perto da minha casa. Eu moro na Vila Clementino. É a segunda DP da Delegacia da Mulher, onde ela fica fechada aos finais de semana. Então, a violência não tem dia e não tem horário. E tive que voltar numa segunda-feira, onde o delegado ele batia na porta da delegacia, da área da Delegacia da Mulher, porque também não estavam nem cumprindo o horário. E, ao ser atendida, fui atendida por uma assistente social que também não soube me atender, a delegada de plantão também não estava. Então, hoje eu também vi como é importante todas essas ações que a gente vendo pela televisão, que está a parte desse mundo jurídico, político, a gente realmente tem uma visão muito simplista. E a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. É isso. Por isso que é importante, né, essa participação feminina, e seja bem-vinda a esse mundo de mulheres que gostam de política, que é importante. Sem política a gente não consegue mudar esse nosso dia a dia. E isso influencia até na economia. Com mulheres na política a gente consegue controlar até a economia. Infelizmente eles acabam dando secretaria e ministérios mais femininos, mas na verdade as mulheres têm competência para estar à frente de qualquer ministério, né? Não só de ministérios e secretarias que tratam efetivamente de mulher, de ações sociais, né? Porque é óbvio que a mulher acaba tendo mais sensibilidade para essas questões de ações sociais. Mas a gente tem competência, obviamente, para estar em qualquer secretaria. Gente, meu nome é Maria de Nazaré. Em complemento ao que você falou, eu acho que com todo esse universo masculino que nós vivemos, desde a pré-história, que a mulher ficava em casa, o homem ia para a caça, né, para a sobrevivência da família, existe essa questão da política e a arte do bem viver. A gente começa a fazer política em casa, com os filhos, com o marido, com a família. Isso é a política. Então a pessoa fala, eu sou avessa à política. Não tem como ser. Porque a gente começa a política dentro de casa, né, doutora? Com o filho, com a família, os pais, os irmãos. Mas essa questão na hora da política, da questão do pleito, todas as campanhas, tudo é baseado no quê? O que eles precisam da mulher para a mobilização? Quem somos nós, mulheres? A sensibilidade feminina, o trato, a doçura, a ternura, é o que ela falou. Sou presidente de um conselho, coordenadora. O que eles buscam? Tudo que eles nos tripudiam. Nós somos 55% do eleitorado feminino no país, não é isso, doutora? E o que eles precisam da nossa doçura? Quem que nasce para ser mãe? Somos nós. Eu até brinco com meu filho que se o homem precisasse habitar o planeta, estaria desabitado. Né, porque uma gripe, eles são derrubados. Né? Então, acho que a gente tem que usar tudo isso ao nosso favor. Né, porque eles nos usam e depois nos desusam, no sentido, né, não precisa mais. Mas o que hoje, dentro de um gabinete, nós precisamos nos unir? Porque tem muita mulher, mas a competitividade nós mesmos nos disputamos entre nós. Então, acho que o primeiro ponto é a gente se aceitar, se respeitar e se unir. Né, para que a gente possa realmente mudar esse cenário. Acho que a gente também, como você falou, né? Às vezes a gente tem tão pouco espaço, 5%, 10%. Mas se a gente usasse os nossos 52% de eleitoras para votar em mulher,
nós teríamos 50% no parlamento. Né? Então, eu não sei, tem essa frase, mulher não vota em mulher. Não, mulher vota em mulher. E aí a gente tem que fazer essa campanha. Nós todas aqui vamos votar em mulheres. E aí nós vamos conseguir os 50% no parlamento, com o nosso voto. O nosso voto é a nossa principal arma. Né? Então, vamos votar. Então, não tem essa história do marido chegar em casa e falar, vota no Zezinho, vota no Luizinho, porque é meu amigo, porque... Não. Pesquisem, votem nas mulheres. Né? Eu acho que é isso. Bom, mais alguém? Mais uma. Oba. Olá, bom dia a todas. Meu nome é Marta Silene, eu tenho 26 anos, eu sou publicitária e sou especialista em marketing político. Eu fiquei surpresa de não ver mulheres da minha idade aqui hoje, eu acho que você é um pouquinho mais jovem. Como eu tenho 26 anos, eu estava no Brasil por 6 meses, eu estava estudando inglês. Eu resolvi voltar porque eu gosto de política e eu gostaria muito que daqui, não sei, 10, 20 anos, eu pudesse fazer a diferença para o meu país e que outras pessoas também da minha idade se mobilizassem. No caso de hoje, que o tema é mulheres, né? Que se mobilizasse e fizesse a diferença. Porque, como eu estive 6 meses fora, fui para país islâmico, fui para o Canadá, e quando a gente está fora do Brasil, a gente vê que o nosso país ele é muito bom. A gente tem muita oportunidade e eu acho que a gente não tem que desistir nunca. E como eu trabalho como consultora política, eu espero que esse ano eu possa ajudar a eleger mulheres e que eu possa ajudar com a minha doçura, como ela disse, a criar propostas e meios para que mais e mais mulheres se engajem na política, e jovens também. Muito obrigada. Mais alguém? Podemos encerrar? Então, agradeço a todas. A gente vai passar pelo sorteio. Me despeço aqui de quem está assistindo. Já vi mensagem de vários amigos aí que estão assistindo pelo Facebook. A gente teve uma boa audiência. É nossa primeira experiência assim, de fazer uma transmissão. E que bom que correu tudo bem. Uma ótima tarde a todas. Já estamos avançando à tarde. E que a gente tenha um mês de muita reflexão. Obrigada. Agora a gente vai fazer o sorteio. Deixa eu ver.